Bom, meus amigos, voltamos com o nosso bate-papo, dando sequência aqui aos nossos estudos do CTE. 165. Extingue o crédito tributário. Bom, vamos ver lá as situações que nós temos de extinção do crédito tributário. Pagamento é a extinção clássica, veremos vários artigos atinentes ao pagamento. Compensação, quando você tem tanto credor e devedor, cada qual com crédito oponível ao outro, e aí, à medida que os créditos compensarem, teremos a extinção do crédito tributário. A compensação não é um direito subjetivo do particular, depende de lei nesse sentido. Transação, quando nós temos credor e devedor, cada qual abrindo mão de parte do seu direito para extinguir aquela dívida, é muito comum naqueles parcelamentos especiais, onde você abre mão de multa, de juros em alguma medida, mas exige que o particular também desista das ações que ele esteja ajuizando contra aquele ente da federação. Prescrição, o prazo que corre contra o credor para que ele cobre a sua dívida, entre com a ação de cobrança. Decadência, o prazo que corre contra o credor para que ele constitua o seu crédito através do lançamento. Decisão administrativa irreformável. Você recebeu a notificação do lançamento, dentro do prazo entrou com uma impugnação, dando início ao processo tributário administrativo contencioso. E se culminar com uma decisão que concorde com o contribuinte, total ou parcialmente, na parte que está concordando que o crédito, por exemplo, é ilegal, você tem a extinção do crédito. Decisão judicial passada em julgado, a lógica é a mesma do anterior, só que aqui você está na via judicial e o termo é trânsito em julgado. Conversão em renda do depósito consignado. Imagine que você entrou com uma ação consignatória. Uma ação consignatória, por exemplo, que fala sobre, vamos lá, uma situação bem peculiar, bem normal, na verdade. Em alguns fatos geradores, hoje em dia, nós temos uma dúvida se é fato gerador de SS ou de ICMS. Por exemplo, esses novos serviços que nós vemos aí como Airbnb, Uber, o Netflix e por aí vai. Isso é comunicação e aí teria um fato gerador de ICMS ou é um serviço? O WhatsApp entra na comunicação do ICMS ou seria um serviço tributável pelo ISS? Imagine que numa situação hipotética você tenha tanto o Estado quanto o município cobrando cada qual o seu tributo. O sujeito passivo pode muito bem entrar com uma ação consignatória, realizando o depósito daquilo que ele entende como devido, e o judiciário que vai decidir que é o correto. Se você teve ali, no caso, a vitória do Estado, determina-se a conversão daquele depósito em renda e, portanto, o crédito é extinto. Dação em pagamento em bem imóvel, cuidado somente de bem imóvel. Teremos aqui vasta regulamentação falando sobre como que a entrega de um objeto diferente daquele originalmente previsto vai extinguir o crédito tributário. Dação em pagamento é quando você entrega um objeto diferente do original. E ainda assim você consegue por fim a obrigação. O originalmente previsto era o dinheiro, pagar tributo, você paga através de dinheiro. Só que a legislação permite que você, ao invés de entregar dinheiro, você pode entregar bem imóvel. Veremos em quais condições. Parágrafo único. Entende-se como irreformável, na esfera administrativa, a decisão definitiva que não possa mais ser objeto de ação anulatória. Ou seja, você passa daquele prazo que você, em tese, poderia entrar com uma ação anulatória. Tudo bem? Bacana? 166. O sujeito passivo pode efetuar, independentemente de autorização fiscal, o pagamento integral ou parcial de débito, observando o seguinte: o pagamento é efetuado exclusivamente em moeda corrente ou cheque. Perceba, meus amigos, cheque é um troço realmente em desuso, Só serve para quem prova mesmo. Como regra, você paga em dinheiro. Tudo bem? Então, você consegue pagar, não precisa pedir autorização para pagar. Se você recebeu lá o boleto, você consegue pagar.
Você consegue pagar integral ou parcialmente, em dinheiro ou em cheque. Diferença verificada a favor do Estado, você vai fazer incidir os acréscimos legais, né, multa moratória, juros moratório e a atualização monetária. No pagamento parcial, a extinção integral do crédito tributário somente é efetivada mediante a sua regulamentar complementação, ou seja, se deve 100, paga 60, somente quando você pagar a diferença que o crédito vai estar extinto. O pagamento em cheque condiciona o atendimento das exigências estabelecidas no regulamento. Tem lá diversas exigências, mas olha, dificilmente, só se a FCC, cara, tiver assim, eu quero realmente fazer uma coisa completamente inútil. Vai cobrar esse tipo de conhecimento teu, porque é totalmente em desuso, né? Pelo amor de Deus. Parágrafo 2º. O crédito pago através de cheque somente se considera extinto com o resgate, ou seja, com a compensação. Não é no momento que você entrega o cheque que o crédito está extinto. É com a sua compensação. O pagamento parcial do débito deve ser apropriado em cada elemento que compõe o crédito tributário, utilizando o percentual resultante da relação entre o valor pago e o valor total do crédito tributário, atualizado até a data do pagamento, independentemente da natureza dos elementos indicados no documento de arrecadação. Marcelo, tem de nada. Mas nada vezes nada. Imagine que o crédito total tem valor de 100. E aí você tem que... São 60 é o tributo. Tu tem aí uma multa de 30. 10 de juros moratórios e 10 de atualização monetária. Tudo bem? Imagine que você não pagou 60. Desculpa, não pagou 100. Você paga 50. O que você faz com esses 50? Você reputa que tenha pago 30 mais 10, 40 mais 10, 50. Então eu vou reputar que eu paguei isso aqui primeiro. É isso que funciona? Não! Você faz um critério proporcional. Você vai reputar que aqui foi pago 30, aqui foi pago 15, aqui foi pago 5 e aqui foi pago 5. É isso que fala o nosso artigo 166. Tudo bem? Parágrafo 3º. Você pega o pagamento parcial e divide ele proporcionalmente aos componentes daquele crédito, independentemente da sua natureza. É essa a norma que está ali prevista no artigo 166, parágrafo 3º. A apropriação do pagamento parcial, nos casos de parcelamento do crédito tributário, deve ser feita na forma estabelecida na legislação, ou seja, na própria lei que trouxe o parcelamento, é que vai regulamentar o que você entende como sendo pagamento parcial. O crédito tributário não pago em razão de ato praticado por servidor deve ser exigido pela Fazenda Estadual do sujeito passivo, a quem o erro não aproveita. Ou seja, o eventual erro do fiscal não vai aproveitar o sujeito passivo. Se tiver dentro ainda do prazo, por exemplo, decadencial, você constitui a diferença ou o crédito inteiro que não foi constituído. Se estiver dentro do prazo prescricional, você vai entrar com a ação de cobrança. Tudo bem? Verificada a falta de pagamento, o sujeito passivo deve ser notificado para realizar o pagamento do crédito tributário no prazo máximo de 10 dias, contados da data da ciência da exigência. Ou seja, está dentro desse contexto aqui. Já tem um crédito, já tem um lançamento. Você deveria ter cobrado aquele crédito, o crédito deveria ter sido pago. Por erro do servidor, isso não foi feito, vão te cobrar, dando um prazo máximo de 10 dias. Aqui não tem úteis, é 10 dias que vai ser contado da ciência da exigência. E aí vem uma diferença em relação ao CTN. Por isso que esse artigo aqui, que inclusive foi até objeto já de modificação, não era assim que estava previsto originalmente lá no CTE, é mais um artigo para tu marcar. Fala o seguinte: o tributo não pago no vencimento é acrescido de juros de mora. Como eu te falei,
Após o vencimento, você está utilizando dinheiro que não é seu, é dinheiro do credor. Tem que pagar, tem que remunerar o credor, porque você está utilizando dinheiro que não é teu, é dele. Não capitalizáveis, ou seja, não incide juros sobre juros. Equivalente à taxa de 0,5% ao mês, calculado sobre o valor atualizado do tributo, desde a data do vencimento da obrigação tributária até o dia anterior de seu efetivo pagamento. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para o pagamento do crédito. Ou seja, você não pagou, mas antes de vencer, você entrou com uma consulta para identificar qual é, por exemplo, a classificação fiscal correta da tua mercadoria. Qual é o código lá, CST, que tu tem que, por exemplo, submeter. Se você fez uma consulta dentro do prazo legal, você não vai ser punido pela mora no pagamento. Tratando-se de crédito tributário objeto de parcelamento, faltou o T aqui, ao valor das parcelas serão acrescidos juros capitalizáveis de 0,5% ao mês, calculado segundo o disposto em regulamento. E aí perceba uma diferença aqui interessantíssima, né? Quando está dentro e fora do parcelamento. Fora do parcelamento são juros não capitalizáveis. Dentro do parcelamento você tem juros capitalizáveis, juros sobre juros. Esse é mais um ponto que eu acho que vai ser objeto de cobrança do seu examinador. Então, marca ali, destaca que aqui você tem juros capitalizáveis e aqui você tem juros não capitalizáveis quando estiver fora do lançamento. O tributo não pago no vencimento deve ser atualizado monetariamente em função da variação do poder aquisitivo da moeda. Normal. Como eu te falei, a atualização monetária está aqui a definição dela. Qual é o índice utilizado? Fica com CTE. Tá ok? Porque ele traz aqui dois. Porque ele fala o seguinte, duas opções. A correção monetária vai ser calculada de acordo com o que estabelecer o regulamento, devendo ser utilizado para o cálculo, alternativamente, a variação dos preços aferida. Ou você vai utilizar o IGPDI, ou algum outro índice utilizado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento. Você tem aqui duas opções. Tudo bem? Bacana. Caso você utilize índice estimado de atualização monetária para fins de concessão de parcelamento de crédito tributário, consideram-se definitivos valores porventura apurados e recolhidos, não cabendo complementação ou restituição na ocorrência de eventuais diferenças. Ou seja, você vai utilizar um índice, porque você viu que há uma diferença entre os juros fora e dentro do parcelamento. Então, eventual diferença que você perceba para a concessão de um parcelamento, ao atualizar monetariamente o parcelamento, por mais que você já tenha feito um pagamento parcial fora do parcelamento e agora vai consolidar botando juros capitalizáveis e deu uma diferença, esse valor você não devolve. É considerado o pagamento definitivo. Aí vem a denúncia espontânea, que é interessante aqui na área estadual. Isso aqui está no artigo 138 do CTN, mas o Código Tributário Estadual traz algumas novidades. É, na minha opinião, mais um artigo importante para você marcar e estudar com afinco. Olha só. Antes de qualquer procedimento fiscal, os contribuintes e demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias poderão procurar a repartição fazendária competente para, espontaneamente, denúncia espontânea. Como você muito bem sabe, está lá no CTN também, é antes de qualquer procedimento fiscal. Já veio o fiscal lá com um termo de fiscalização.
e pegou o teu livro e escriturou o início da ação fiscal, esquece. Não há mais que se falar denúncia espontânea. O cara já está ali. O cara já está te fiscalizando. Não há mais denúncia espontânea a partir daquele momento. Ah, não, mas eu fiz isso antes de uma ação fiscal. Eu me antecipei. Não, aí tudo bem. Você pode espontaneamente procurar pagar. Aí vem. Você pode espontaneamente. Duas coisas. E aqui é bem interessante. Sanar irregularidades verificadas em livros ou documentos fiscais, sem sujeição à penalidade aplicável, observado ou disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade não tenha decorrido falta do pagamento de tributo. Ou seja, a tua escrituração fiscal estava com algum problema. Se você tivesse sido pego, teria sido multado, mas você, antes de uma ação fiscal, vai e procura o fisco, junto com os seus livros, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Para que você consiga sanar as irregularidades. E perceba, dessa irregularidade não está nenhum tributo sendo... deixou de ser pago nenhum tributo. É essa a questão. Então você pode procurar o fisco apenas para sanar a eventual irregularidade. Ou para pagar, fora de prazo legal, o tributo devido. E aí você vai acrescer multa moratória, equivalente a 3% ao mês, com teto de 12%. Foi o que eu te falei, na área federal o teto é de 20%, aqui o teto é de 12%. Então, 3% ao mês. Você consegue botar uma multa moratória e pagar um tributo fora do prazo legal. É interessante notar aqui duas coisas. Que na área estadual você não consegue se livrar da multa moratória. Na área federal, até por conta de entendimento do STJ e parecer da PFN, você consegue se livrar tanto da multa moratória quanto da multa de ofício. Você paga apenas o tributo com juros moratórios. Tributo mais Selic. Na área estadual, não. É diferente. Você paga o tributo fora do prazo, mais a multa moratória de 3% ao mês. Batendo o teto de 12%. Tudo bem? Você até consegue fazer isso. E olha que interessante. Observado o disposto no inciso seguinte, quando da irregularidade não tem a falta do pagamento de tributo. Isso vai dizer o seguinte, o que isso significa dizer? Olha aqui, o disposto no inciso 1 somente se aplica aos casos de inutilização, destruição, perda ou extravio de livros, documentos fiscais, quando o sujeito passivo oferecer os elementos necessários à reconstituição dos elementos contidos nos mesmos, observado o disposto no regulamento. Leia-se. Isso aqui não é você para botar o migué, que é assim, caramba, se o fisco me fiscaliza hoje, eu estou ferrado. Mas por quê? Por um motivo muito simples. Eu estou aqui, por exemplo, comprando mercadorias e vendendo sem nota. O meu livro de inventário aqui é todo mentiroso. Eu falo que eu tenho 40 itens em inventário, eu tenho no máximo 10. Tem uma ideia. Ou estou assim, não estou botando todas as notas fiscais escriturando no meu livro de entrada. Está tudo zoado, está tudo errado. Tem uma ideia, eu vou falar que eu perdi tudo. Chego lá na Cefaz, reconstruo e começo uma vida a partir do zero. Não é bem assim, não. Para que você consiga reconstruir os seus livros, você tem, e não ter a multa em função das obrigações fiscais irregulares, você tem que levar todos os elementos necessários para a reconstituição daqueles livros. Leia-se todas as notas fiscais. Então, em tese, se você estava com um problema antes, esse problema vai reaparecer quando você reconstituir a tua escrituração fiscal. Você não consegue fugir dela. Esse é o ponto. O documento de arrecadação, devidamente quitado pelo órgão arrecadador, formaliza a espontaneidade de que trata o inciso 2. Ou seja, você paga fora do prazo com a multa moratória, 3% ao mês, e isso já
formaliza a denúncia espontânea. Disposto no inciso 2 do caput desse artigo, aplica-se também no procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, denunciado espontaneamente para efetivar acordo de parcelamento, enquanto este persistir, desde que o sujeito passivo promova o pagamento total ou da primeira parcela no prazo de até 5 dias úteis contados da data da confissão. Ou seja, quando você fizer uma adesão a parcelamento, você consegue fugir da multa de ofício, pagar apenas a multa moratória, desde que você pague totalmente, ou se você parcelou, a primeira parcela tem que ser paga até 5 dias úteis após a confissão. Você viu que isso daqui é prato cheio para cobrança em prova, né não? Fala sério. Não dá esse mole, 5 dias úteis, grifa isso daqui, marca isso daqui, põe o marca-texto, coloca ali um post-itzinho, alguma coisa que chame a atenção. Esse é um dos artigos porque eles se diferem muito do que está previsto no CTN, de modo que, na minha opinião, é um dos campeões para cair em prova. Multa. Vou falar agora um pouquinho de multa. As multas previstas na legislação tributária, inclusive a de caráter moratório, serão atualizadas pelos mesmos critérios, né, mesmo critério e índice utilizados para a correção de tributo. Então, da mesma forma que a gente está falando aqui de uma obrigação tributária principal decorrente do tributo, o que a gente falou para o tributo, você aplica também para a multa. Obrigação tributária principal, que advém de multa, você vai ter os mesmos penduricários, moratórios, mesmo valor, incidindo também sobre essa obrigação tributária principal. A atualização monetária será efetuada mediante 1. A divisão do valor da multa pelo índice adotado nos termos do artigo 168, vigente no mês da prática da infração. E aí começa uma doideira aqui do CTE. Vamos lá. Você tem que atualizar monetariamente aquela multa, né? A base monetária, tanto faz se multa ou tributo, vai perder poder de compra em relação à inflação. Isso é natural. E aí, qual é a dúvida? Vamos lá. Como é que você faz isso para a multa? Você pega o valor da multa e vai atualizar pelo índice adotado, vigente no mês da prática da infração. A reconversão do valor da multa em real pelo valor do índice referido, vigente no mês do efetivo pagamento. Se você não tiver uma multa já em real, tiver, por exemplo, em unidades fiscais, você reconverte o valor da multa pelo índice no mês do efetivo pagamento. Na impossibilidade de determinar o mês da ocorrência da infração, considera-se como tal o mês em que o tributo deveria ter sido pago, em se tratando de infração da qual resulte falta de pagamento do tributo. Ah, Marcelo, eu não sei qual mês o tributo deveria ter sido pago, porque a minha infração não é falta do pagamento de tributo. Eu descumpri a legislação tributária, não escriturei um livro fiscal, por exemplo. Então, tudo bem. Tratando-se de infração apurada por levantamento fiscal, não vinculada à falta de tributo, aí começa uma decoreba horrorosa. Jesus. Volta nesse artigo aqui, olha só. Ele é muito doido. Você vai pegar o valor da multa pelo índice adotado, tá? IGPDI, por exemplo, vigente no mês da prática da inflação. Beleza. Então você atualizou, pegou, já sabe qual o índice que você vai adotar. E aí, para reconverter o valor da multa em reais, você vai pegar o mesmo índice referido agora vigente do efetivo pagamento. Você vai descobrir qual é o índice no mês da prática da inflação, da infração, perdão. O índice pode mudar. A legislação pode prever um dia o Selic. Ela pode fazer isso. A IGPDI, IGPM, tanto faz. Qual é o índice? É aquele vigente no mês da prática da infração. Como é que eu atualizo em dinheiro esse negócio? Reconverte em reais no mês do efetivo pagamento. Entendi.
Marcelo, não consigo identificar qual o mês da prática da infração. Se a multa veio da falta de pagamento de tributo, é quando o tributo deveria ter sido pago desse mês. Mas, Marcelo, a minha multa não advém da falta de pagamento de tributo. É o descumprimento de obrigação acessória. Eu não estruturei um livro fiscal como deveria escriturar esse livro fiscal, ou está de forma equivocada a escrituração. E aí? Aí vem a doideira. O mês de julho, quando o período considerado coincidir com o ano civil. O mês médio do período considerado, quando o eixo for ímpar. Ou o primeiro mês da segunda metade do período, quando for par. Marcelo, não entendi. Vamos lá. É o ano civil inteiro o período. Está fiscalizando ano 2017. Qual mês que tu utiliza? O de julho. Como se fosse o mês da infração, para você descobrir qual vai ser o índice utilizado. Então, estou fiscalizando o ano inteiro. Pega julho, filho. Julho, pronto. É o que está falando para você o CTE. Marcelo, não estou fiscalizando o ano inteiro, não. Estou fiscalizando de janeiro a julho. Janeiro, fevereiro, abril, março. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7. Bom, você está fiscalizando 7 meses? Tá. Aí vamos lá. O mês médio do período considerado quando o eixo for ímpar. Ou o primeiro mês da segunda metade do período quando for par. O período, qual vai ser? Até julho. Qual o mês médio? Janeiro, fevereiro, março. 3 aqui, 7 dá ruim. Então, se você tem ímpar, é quando você tem o mês médio do período considerado, quando o período for ímpar. Olha quem está no meio, certinho. 3 para cá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ou seja, 3 para cá, 3 para cá. Qual é o mês? Abril. Janeiro, fevereiro, março, abril está no meio. Maio, junho, julho. O mês é abril. Não, Marcelo. É par, aí par dá ruim. Se o período for de janeiro a junho, você tem 6. E não 7. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É o primeiro mês da segunda metade. Então, olha o que ele fala, primeiro mês da segunda metade. Nesse caso, coincidentemente, vai ser também qual? Abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho. Primeiro mês da segunda metade, abril de novo. Nesse caso, vai ser abril. Tudo bem? É assim que funciona o cálculo para você descobrir qual mês você vai reputar considerado praticada a infração. Nos demais casos, aquele que mais se aproximar da data provável da prática da infração, assim determinado pelas evidências ou indícios levantados pela autoridade fiscal. Beleza. O valor da multa, exceto a de caráter moratório, ou seja, estou falando aqui da multa de ofício, será reduzido. Aí começa a decoreba, né? Quando o pagamento da importância devida for efetuado, a partir da data em que o sujeito passivo tiver sido notificado do lançamento, no prazo de... Aí vai. Se ele pagou até 30 dias, redução de 60%. Pagou de 31 a 60 dias, 40%. 61 até o dia anterior da inscrição em dívida ativa, 30%. E 25% se a importância... Se o pagamento da importância devida foi efetuado até o prazo de 90 dias, contados a partir da inscrição em dívida ativa. Isso aqui, na verdade, é o prazo de cobrança amigável que você tem após a inscrição em dívida ativa. Tem uma redução de 25%. Então, a redução vai de 60% a 25%, a depender de quão rápido você pagou aquele crédito tributário. Agora, meus amigos, é
decoreba, né? Isso aí eu fico triste, mas não tem muito o que fazer. Isso aí tem que ler, decorar. Se a banca cobrasse esse tipo de entendimento, não é uma questão inteligente, mas a gente sabe que a vida é feita disso. O pagamento da multa com a utilização da redução prevista nesse artigo implica a confissão irretratável do débito e determina a extinção do crédito tributário correspondente. Claro, né? Se você pagou com a redução da multa, você está confessando e não há que falar repetição de débito, salvo se pagou prescrito. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo e seus acréscimos, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nas seguintes hipóteses. Bom, agora vamos começar a falar de repetição do débito do crédito tributário. Para isso, como eu já falei bastante nesse vídeo, vou fechar agora aqui esse vídeo. No próximo vídeo, então, a gente continua a conversar sobre esse assunto aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho.